Boa noite! Estamos chegando a mais um fim do Santo Sábado determinado por Deus, como está escrito em Gênesis 2, versículo 1 a 3. Queridos e amados irmãos, passamos este dia tentando nos relacionar com Deus, com muitos problemas. São problemas que o ser humano fica muitas vezes enfraquecido, triste, angustiado. Mas se nós permanecermos confiando naquele que nos criou, nenhum problema nos abaterá, por mais terrível que seja. E no momento, começando pela santa nação de Israel, que está sendo incriminada como terrorista, que coisa terrível, como uma nação assassina. Dá até para rir um caso desse sério. Meus amados. Israel foi a nação que, após o dilúvio, Deus prometeu a Abraão. Sim, prometeu a Abraão, um homem justo, que naquela época vivia. Após o dilúvio, prometeu a ele que ele seria o patriarca de uma grande nação e de todo o povo na face da terra. Sim, conforme está escrito em Gênesis 12, versículo 1 a 3. Quando Deus disse a Abraão, farei de ti uma grande nação abençoada e santa. E quem amaldiçoá-la será amaldiçoado, mas quem abençoá-la será abençoado. Não sabemos por quê, mas hoje Israel está sendo perseguido, como no passado foi perseguido. Sabemos, amados, nós como humanos, às vezes falhamos. Israel também falhou no seu comportamento. Mas com uma diferença. Mesmo falhando no seu comportamento, Israel jamais se afastou do Deus Altíssimo. Uno Deus. Israel sempre esteve procurando ser fiel a Deus. Mas devido à falha de alguns, Israel passou por momentos difíceis no passado. Quase foi destruído, mas não será. Hoje está a mesma coisa. Israel sendo acusado de crimes, de genocídio. A única nação na face da terra que procuram cumprir a justiça de Deus. E procura ser amigo de todas as nações. E agora, amados, o governo que foi colocado aqui no Brasil, que eu vou dizer, eu não votei. Eu tenho certeza que muitos brasileiros não votaram. Mas já que ele foi colocado, ele devia de aproveitar a oportunidade e fazer um bom governo. Restaurar esta nação. Sim, porque ele é brasileiro também. Nascido no Nordeste, mas é brasileiro. Infelizmente, ele trilhou por caminho que não devia de trilhar, o da corrupção. Foi à política e praticou coisas abomináveis. E aqui agora, neste momento, está lá no poder. Colocado no poder não por mim, mas por algum grupo que tirou ele do presídio e colocou ele na presidência. E agora? Esse homem poderia estar fazendo um bom governo para se restaurar diante do povo brasileiro. Mas está destruindo o país, está destruindo família. Sim, amados. Aquele acontecimento
de 8 de janeiro. É bem provável de ele ter participado. Infelizmente, poderia não ter sido feito. É bem provável, não temos prova, só apenas falamos. E pelo desgoverno que ele está fazendo, tirando o patrimônio do Brasil para doar para países comunistas que não pagaram suas dívidas com o Brasil. E agora, se filiando a país comunista, afastando o Brasil de uma democracia, deixando-se dominar por políticos que deixaram de amar esse país. Uma nação que tem tudo para ser uma grande nação. Está sendo destruída. Amados. E o nosso povo está oprimido, omisso, diante de tanta covardia que está acontecendo, de tanta opressão. Sim, os trabalhadores perdendo seu emprego, famílias sendo destruídas, a nação virando um lixo. Está virando um lixo. É muito triste. Até as nossas Forças Armadas esqueceram o seu compromisso para com a nação, de protegê-la, de honrá-la, de restaurar. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Começando pelo governo que foi colocado à frente desse país. Dele se arrepender, dele sentir o peso do que ele está fazendo de ruim e passar a conduzir esse país com sabedoria. Tirar essa mágoa do coração desnecessária de falar contra Israel, de amaldiçoar Israel. Porque quando fala mal, incriminando Israel como um país criminoso, ele está amaldiçoando por coisa que Israel não fez. O conflito que existe lá no Oriente Médio é mais familiar, milenar, e que Deus vai restaurar. Deus não vai deixar Israel ser destruído. Israel vai ser restaurado para ensinar a Torá a todos os povos de tribos, línguas e nações, e todos aqueles que se portarem a aprender a Torá através de Israel, jamais será condenado. Serão restaurados, amigos, para quando chegar o grande dia do descanso da terra, está um pouco longe, mas não muito, nós não veremos. Mas talvez a nossa terceira ou quarta geração estarão presentes. No dia em que Deus eterno, único, Criador do céu e da terra, aparecer sobre as nuvens dos céus e despertar os que dormem desde o tempo de Adão, e despertar os que dormem após o dilúvio. Sim, irá despertar, livre daquele corpo de pecado, livre daquele corpo doente. É o espírito que está dormindo acordará. E os que estiverem vivos naquele tempo, em seu corpo doente, o corpo será tirado e eliminado, mas eles, junto com os que foram despertos e transformados na imagem e semelhança de Deus, conforme está escrito em Gênesis 1, versículo 26. E Deus os levará aos céus. Sim, e ali habitarão o tempo em que a terra for descansada. E ao final, Deus virá com todos os salvos, com teu exército de anjos, e restaurará a terra, executando o juízo sobre aqueles que recusaram a salvação. E como está escrito em Malaquias 3,19, que os ímpios que não se salvaram, não quiseram a salvação, recusaram a salvação,
serão transformados em cinza. Não mais existirão. Mas os salvos que estiverem com Deus habitarão na terra restaurada. Sim, a terra de ser restaurada, sem pecado, livre de todas as impurezas que o ser humano que não quiser a salvação praticou. E nós, amados irmãos, estaremos lá, não por merecimento, mas porque tivemos oportunidade e aproveitamos a oportunidade e nos arrependemos e buscamos a Deus. E são milhares de pessoas no mundo todo que estão se voltando para o Deus Criador do céu e da terra e dos mares. Sim, amado, são milhares. E aqueles que estiverem vivos, os que estarem vivos agora, façam por onde? Ser merecedor. Eu estou tentando ser merecedor, porque eu não sei a hora que a morte virá sobre minha carne. Eu não sei. Estou aqui falando agora para vocês. Mas quando terminar essa gravação, ou daqui a 1 ano, 2 anos, ou daqui a 40 anos, 50 anos, quem sabe? Quem sabe o meu dia e meu corpo descer o pó da terra. Por mim, amados, eu viverei eternamente aqui na terra. Mas não no pecado. Transformado, peraí. Vivendo na terra, no meio desse pecado, com essas angústias todas, coisas terríveis acontecendo, não é agradável, não. Não é, não. Mas se nós fôssemos transformados e continuados nesse corpo, cumprindo a palavra de Deus, seria eterno, né, amados? Mas não somos. O nosso corpo não é eterno. Nosso corpo morrerá. Seja um homem bom, seja um homem mau, seja o que pratica bem, seja o que pratica mal, o corpo morrerá. Agora tem uma coisa. Nós, espírito, ainda não morremos. E quando o nosso corpo morrer, nós dormiremos. Como estão dormindo aqueles desde o tempo de Adão. Sim, teve muitos homens justos antes do dilúvio que vão despertar para a vida eterna. E nesta última geração, tem milhares que são tementes a Deus. Não olhe para o próximo que está seguindo religião tal, religião isso, religião aquilo, ou estão fazendo isso ou aquilo, porque na hora que ele se arrepender, ele se voltar para o Deus único, amado, ninguém tirará ele da salvação, a não ser ele mesmo se voltar ao pecado. Mas se não voltar, ele estará salvo para a vida eterna. E esta terra que hoje está contaminada pelo pecado, esta terra que está contaminada de sangue, um homem com bombas poderosas, até bomba atômica que destrói milhões e milhões de pessoas em segundos. É triste, amado. É assim que está a humanidade. Mas eu creio que a terra há de entrar no descanso e no final de descanso ser restaurada. E quando Deus, o Uno, eterno, vier com os salvos e o exército de anjos, executará o juízo sobre os ímpios. E mais uma vez eu repito, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 19, está escrito: e os ímpios se tornarão cinzas, e os salvos santos, transformados em santos, pisarão em suas cinzas. Mano, mas os salvos serão santos. Sim, porque voltarão a ser a imagem e semelhança de Deus, conforme está escrito. Leiam Malaquias 3,19. E se quiserem saber a unidade de Deus, leiam Deuteronômio 6. Amados, do versículo 4 até o último versículo, para compreender a grandeza de Deus e o amor de Deus por nós. Queridos, que nós, quando iniciarmos essa semana, não esqueçamos, quando ao acordar, fazer uma prece, orar.
pedir a Deus proteção por Israel, pedir a Deus proteção pela nossa nação e pelas nações que estão ao nosso redor, mesmo que estejam praticando iniquidade, para que eles possam se arrepender e que nós possamos permanecer numa vida transformada de santidade, amados. Sim, não olhemos para o que o indivíduo faz, não. Vamos olhar que eles são humanos e precisam de salvação como nós precisamos de salvação. Muitos dessa hora estão espraguejando. É que fulano de tal é isso, fulano de tal aquilo, fulano de tal aquilo. Realmente são mal. Mas vamos ficar desejando mal a eles? Não. Vamos orar para que eles se arrependam. Se eles se arrependerem, glória a Deus. Se não se arrependerem, eles vão sofrer as consequências. Mas glória a Deus que não deixará eles permanecer eternamente. Amados. Portanto, querido, que nós tenhamos uma semana abençoada. E ao sair para o trabalho, oremos. Se tivermos oportunidade, quando formos almoçar, agradeçamos a Deus e oremos também pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes que ainda vivem. Porque tem família que tem parente com problema sério. Eu tenho parente com problema sério. O meu angustiado, nas minhas orações eu peço por eles. Clamo, Deus, por favor, opere na vida deles para que eles possam arrepender e conhecerem a tua salvação. Conhecer a tua grande graça, porque nós não temos mérito nenhum para ser salvos. E não esqueça, amados irmãos, ore por Israel. Peça a Deus para que abençoe Israel. Abençoe o exército, as forças armadas de Israel, para que sejam vitoriosas, para que tirem as armas daqueles homens, para que façam com que aqueles homens temam e se coloquem em busca da paz. Quem sabe esse homem que está hoje no governo desse país, ao início, no primeiro dia da semana, se sinta envergonhado, sinta o peso das coisas que ele tem praticado. Aquele que está no STF, deixando de cumprir o dever dele como juiz para julgar as causas, interferindo na política, ele possa se arrepender, ele possa sentir na vida dele o quanto ele está precisando de Deus para ser uma nova criatura. Quem sabe ele se arrependa? É por isso que nós existimos. É por isso que Israel existe. Veja se Israel anda discriminando ou acusando. Tem coisas em Israel que está acontecendo. E eles procuram, da forma deles, do entendimento dele, da grandeza de Deus, permitir que aquelas pessoas tenham oportunidade de se arrepender. Se não se arrependerem, não puderam fazer nada. Mas que eles tentaram. Assim como nós também devemos tentar para que esses homens maus, esses homens que estão sendo libertos e praticaram coisas abomináveis, crimes, estupro, tráfico de droga, assassinato, e estão ainda praticando, que eles possam, na hora que botar a cabeça no travesseiro, sentir o peso da maldade deles e se arrepender. Amado. Eu sou pequenininho. Sou o menor de todos. Mas nesta hora, eu clamo a Deus. Abençoa teu povo Israel, meu Deus. Que amanhecer deste dia, Israel resplandeça. Que as 10 tribos dispersas sejam reunificadas. As tribos de Judá e Simeão. E unidas possam resplandecer sobre a face da terra. De tal forma que todos os povos de tribos e línguas e nações olhem para Israel e digam: esta é a nação que verdadeiramente serve ao grande Deus, e a eles também eu quero me unir para servir ao grande Deus. Porque no final de tudo, quando a terra ser restaurada e forem habitar sobre a face da terra, será uma só nação
e continuará sendo um só Deus, desde o princípio que ele criou o ser humano. Um Deus maravilhoso. E criou o ser humano não para que nós sofrêssemos, mas para que nós voluntariamente escolhêssemos seguir ou bem ou mal. Aqueles que seguem o mal vai ser destruído com aqueles anjos que decaíram dos céus. Mas os que se esforçarem em fazer o bem, em amar o próximo e amar a Deus, jamais serão destruídos, mesmo que passem dificuldade, mesmo que pereçam em acidente ou em qualquer ato que aconteça, ou doenças terríveis, serão salvos. Porque essa carne, esse corpo, não permanecerá. Tornou-se um vaso de lixo, um vaso de enfermidade. Mas a vida espiritual que Deus, no primeiro homem, soprou na narina do primeiro homem e permitiu que da costela dele, transformada numa mulher, que é a mãe de todas as gerações, e ele o pai de todas as gerações. Amados, esse espírito que Deus colocou no primeiro homem, cada um com sua personalidade, habitam. Uns permaneceram na palavra, outros se desviaram sem conhecimento, mas voltam. E muitos não querem voltar, preferem a destruição, preferem a riqueza, preferem o poder, preferem ter 10 carros, 15 casas, viajar pelo mundo todo. Desculpa, mas quando o corpo perecer, acabou, perdeu tudo o que ele tinha vai se tornar em lixo. Mas aquele humilde, o rico também, que guardaram a palavra de Deus nos seus finais de vida na terra, no seu corpo na terra, resplandecerão para todo sempre. Sim, amados. E vou terminar essas palavras, a dissertação, orando o Salmo 23. Se vocês puderem, ou façam comigo. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Deitar-nos faz sobre verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera nossa alma por amor do seu nome. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque tu, Senhor, estarás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos nossos inimigos. Unge-nos a cabeça com óleo, e nosso cálice transborda. Certamente que a tua bondade, a tua misericórdia, nos seguirão todos os dias de nossa vida. E habitaremos em tua casa, Senhor, por longos dias, eternamente. Amém. Que Deus abençoe a nação de Israel. Dê paz a todas as nações ao redor, de perto e de longe de Israel. E dê paz à nossa nação, aos nossos governantes. Amém. E que tenhamos uma semana abençoada e santa. Como diz a palavra, Shavuot Tov.